dia, família. Bom Espero dia. que vocês estejam animados. Pra irmão. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo. Se você me conhece, eu continuo sendo o Danilo, amém? Bom, esse é o culto em casa. Temos um cachorro, temos uma criança, temos um sofá. Sintam-se à vontade, amém? E se você estava aqui na sexta-feira no Student Social, você vai basicamente rever algumas coisas que vimos e ver algumas mais, amém? Você é o que você pensa. Então, o que tem passado na sua mente nesse princípio de ano? Hoje estamos no dia 11. Somente 11 dias se passaram de um início de um ano inteiro. E talvez possa ter passado muitas coisas. Passou talvez o ano de 2025 inteiro na sua cabeça. E talvez, se você é um pouco ansioso, já passou o ano de 2026 inteiro na sua cabeça. Deus já passou muitas coisas e você se apegou a tudo isso. Mas afinal, nós somos o que nós pensamos. E nós pensamos aquilo que nós acreditamos. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de convidá-los a fazer uma oração. Deus eterno, Pai Santo, querido Pai, que especial estar na sua presença. Deus, obrigado por estarmos reunidos como família nesse momento. Pai, glorifique o seu santo nome. Me capacita que não sejam as minhas palavras, Deus, mas que seja unicamente as tuas palavras, Pai. Obrigado por tudo isso. Nós chamamos e agradecemos por tudo isso. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então você é o que você acredita. Esse é o título da nossa aula. E eu estava pesquisando a respeito de um fenômeno chamado efeito placebo. O que é o efeito placebo? O efeito placebo é algo que os médicos chamam, que é basicamente, eles fizeram um experimento, eles pegaram um grupo de pessoas, onde esse grupo de pessoas, eles tomavam basicamente soro na veia, e outro grupo realmente tomava uma medicação. Isso para dor de cabeça, dor no corpo, sintomas de ansiedade e coisas do tipo. Só que nenhum deles não sabia exatamente o que estava tomando. Eles acreditavam que estavam tomando algo que curaria eles naquele momento, que sararia a dor de cabeça, removeria a ansiedade, tranquilidade e coisas do gênero. O grupo que tomou simplesmente o soro, eles não sabiam disso. E o fato surpreendente depois de tudo isso é que esse grupo, eles tiveram a melhora que se esperava quando se toma um medicamento. E o outro grupo também. E eles chegaram à conclusão que, muitas vezes, o fato de nós acreditarmos em algo, isso é capaz de acontecer. Ainda com o nosso corpo. Então, se você é alguém que durante o dia fica pensando, nossa, no final da noite eu já estou sentindo que eu vou ter dor de cabeça. Eu vou sentir dor de cabeça. Eu estou sentindo que eu vou ficar com dor de cabeça. Sabe o que vai acontecer no final do dia? Você vai ter dor de cabeça. Porque é o que o seu corpo acredita. Agora, se você acredita que, ok, eu não vou ter dor de cabeça, eu vou tomar esse copo de água aqui e essa dor de cabeça ela vai passar, ela não vai me impedir de fazer nada hoje. Isso acontece. Por quê? Porque a nossa mente ela é capaz de mudar completamente as coisas. Um exemplo disso. O Luca tá ali, e ele tá na fase que ele mexe em tudo. E ele vira e mexe, ele tá prendendo o dedo na porta, no carrinho, na bicicleta. E aí ele vem, papai, machucou. Beija. Aí eu dou um beijo, mamãe, machucou. A mãe dele dá um beijo, e ele acredita que o beijo que a gente deu no machucado dele curou ele. E ele para de reclamar da dor, ele para de reclamar. Ele fica bem. Isso, a mente dele é capaz disso. Ele acredita que simplesmente um beijo é capaz de curar a dor que ele está sentindo no dedinho naquele momento. Se uma criança é capaz de acreditar nisso, quem dirá nós, adultos, com a mente completamente formada? Entende? E o oposto também é verdade. Existe o efeito nocebo, que é o famoso pensamento negativo. Tudo que você acredita de forma ruim, ela vai acontecer. Se você acredita que as coisas vão dar errado com você, elas vão dar errado com você porque é o que você acredita. É de fato que você está pensando a respeito disso. Então, nós somos o que nós acreditamos. Marco Aurélio fala que a felicidade da sua vida, ela depende simplesmente da qualidade dos seus pensamentos. Então, qual tem sido a qualidade dos seus pensamentos? Nós estamos no dia 11, talvez você se deparou com o começo de um ano e você olha com esse ano com muita perspectiva e fala, nossa, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Você pode falar, meu Deus, esse sem dúvida vai ser o ano mais difícil da minha vida. Tudo vai ser de acordo com como você planeja isso, de acordo com o que você acredita. Outro exemplo, quando nós assistimos um filme de terror. Não faça isso sozinho, mas se você assistir um filme de terror à noite, você fica com medo de ir à casa de banho, porque você acredita que existe uma entidade, algo dentro da casa de banho, no seu quarto. E é bizarro que você passa a ouvir coisas. Você está sozinho, aí a geladeira liga e você fala, olha, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa. Você escuta um barulho no quarto e fala, meu Deus.
A Olímpia lá te fala, meu Deus, a Olímpia tá vendo alguma coisa. Por quê? Porque a nossa mente, ela nos leva a acreditar que existem coisas que na verdade não são verdade. Porque a nossa mente, ela é poderosa, ela nos leva a lugares onde nós não podemos imaginar. E vocês pensam, bom, isso é só comigo. Ela pode nos levar nos lugares muito bons, você acredita e de fato isso acontece, ou ela pode nos levar a lugares muito ruins, principalmente quando a gente recebe uma notícia ruim. Você tem duas possibilidades. Você olha para essa notícia e fica triste. Você olha, você analisa o que você pode fazer a respeito disso. E você pensa algo positivo a respeito disso e planeja referente a isso. Você pode simplesmente se entregar e deixar a vida, suas emoções e sentimentos te levarem. E nós não somos os únicos a fazer isso. Na Bíblia existem inúmeros exemplos de pessoas que tiveram essas duas oportunidades, de fazer algo bom com isso ou de se entregar a isso. A gente vai ver alguém que começou mal, mas depois tomou uma decisão e foi muito além. Vamos a Neemias capítulo 1. Incrível, irmão, vamos lá. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, do versículo 4 ao 6. O contexto dessa escritura é que os irmãos de Neemias, eles voltaram e eles começaram a reportar algumas coisas que passou na cidade dos antepassados dele. E basicamente eles falam, a cidade está destruída, virou cinza, tá? Uma desgraça aconteceu naquela cidade. Imagina, você recebe um familiar seu de volta e fala, e aí, como que estão as coisas lá? Não, tá terrível. Tá tudo destruído, não é mais aquele lugar, tá completamente em cinzas. Isso é o que Neemias recebeu de mensagem. E muitos de nós aqui vamos nos conectar com o sentimento de Neemias. Versículo 4 fala, ao ouvir isso, sentei-me a chorar durante vários dias. Então, basicamente, Neemias fez o que muitos de nós temos vontade de fazer na maioria das vezes, quando recebe uma notícia ruim. A gente senta e chora durante várias horas, durante vários dias. Esse foi basicamente Neemias. Ele recebeu a notícia, fala que ele sentou e começou a chorar durante vários dias. Mas você pode falar, nossa, tá vendo? Neemias não foi legal. Ele só se entregou aos sentimentos dele e ficou chorando. Mas vamos ver o que Neemias fez a respeito disso. Fala, durante vários dias, andei muito triste, fiz jejum e dirigi as minhas orações ao Deus do céu. Então Neemias, ele não simplesmente ficou triste, lá ficou chorando, oh meu Deus, o que vai ser da minha vida? Não, ele fala que ele ficou triste, ele chorou o que ele tinha que chorar, mas ele fala, ok, agora ele começou um jejum e ele começou a orar e dirigir a oração dele a Deus que estava nos céus. Então toda vez que nós recebemos uma notícia ruim, ou algo, às vezes nem é algo ruim, algo não sai conforme nós planejamos, isso muitas vezes já é o suficiente para nos deixar oh meu Deus, o Senhor está contra mim, as coisas não estão dando certo. Sim. Quando na verdade é simplesmente a vida. A vida é assim, tem dias que vai acontecer algo que nós planejamos, tem dias que não. Mas na verdade, como que nós reagimos diante disso? A gente pode sentar, orar ali, ou a gente pode chorar e ficar ali o resto do dia. Mas Neemias, ele para, ele chora diante dessa situação. Ok, agora já não tem mais nada que eu possa fazer. Ele começa um jejum. Ele começa a dedicar 100% a atenção dele a Deus. E ele passa a orar a Deus. Então, quando você se depara com uma situação desafiante, o que você faz? Você tem sentado e chorado, ou você pode sentar e chorar também, mas aí você levanta e busca as suas forças em Deus. Nosso primeiro ponto é, sinta a tristeza e vá para Deus. É normal a gente se sentir triste. Muitas coisas desafiantes, problemas familiares, problemas no trabalho vão acontecer durante o nosso dia, durante a nossa semana. Mas é como nós reagimos diante disso. Você sempre vai ter a possibilidade de se entregar a um sentimento de tristeza, de amargura, de raiva, ou você pode pegar tudo isso e levar simplesmente para Deus e falar, ok, eu não sei o que fazer com isso, me ajude a lidar com isso. E Deus vai te dar força para você lidar com tudo isso. Neemias, ele chorou, mas ele orou e ele mudou a mente dele. E se nós continuarmos lendo, vamos ao capítulo 2. Neemias, depois de orar, ele começa a tomar algumas decisões, ele começa a fazer algo diferente. Ele não só orou, falou, Deus me ajuda, me socorre nesse momento, eu estou triste, eu estou desamparado, minha cidade está destruída, o que eu posso fazer? Ele orou, ele jejuou, ele foi para Deus, ele buscou as forças dele em Deus, mas ele não ficou só nisso. Não basta somente orar. O que você faz depois de orar? Capítulo 2, do versículo 2 ao 7. Prega, irmão. Neemias 2, capítulo do 2 ao 7. Vamos, irmão. Neemias Bora, 2. irmão. Neemias capítulo 2,
do 2 ao 7. Espero que vocês estejam anotando, amém? Bora. Vamos lá. Vamos lá, tomar notas. Muito bom. Neemias 2, do 2 ao 7 fala. Então, Neemias, se você não sabe, ele era o copeiro do rei. O que era o trabalho de um copeiro? Basicamente, ele tinha que provar as bebidas e as comidas para o rei para ver se estavam boas e principalmente se não estavam envenenadas. Então, naturalmente, Neemias era alguém que enfrentava a morte basicamente durante várias vezes ao dia. Então, toda vez que ele ia comer, tomar uma dose de vinho, ele falava, meu Deus, se estiver envenenado, eu vou morrer. Isso era o dia a dia de Neemias. Mas a gente vai ver que, naturalmente, isso não era algo que preocupava Neemias. Porque a gente vê que ele aparentemente era alguém super feliz, mas por receber essa notícia, ele se entristeceu. Versículo 2 fala, perguntou-me então o rei, o que tu tens? Tu não está doente, portanto isso só pode ser uma grande preocupação. Outras versões falam que isso só poderia ser uma tristeza que vem do coração. Isso só pode ser uma grande preocupação. Eu com bastante receio respondi, que a sua majestade é viva para sempre. Como hei de andar triste se a cidade de onde estão os túmulos dos meus antepassados estão em ruínas e as portas e as muralhas estão destruídas? Então o rei chega e fala para ele, então Neemias, você está triste? Meu, se você está triste, alguma coisa está acontecendo. Ele fala, mas não é qualquer tristeza, você não parece estar doente. Isso só pode ser algo do coração, o rei fala para ele. Então a gente vê que naturalmente Neemias era muito alegre. Então a gente olha para Neemias, é como a Denise. A Denise, se você olhar para ela, ela está sempre feliz, está sempre rindo, está sempre alegre. Então se ela chegar aqui um dia calada, quieta, não sorridente, a gente sabe que existe alguma coisa acontecendo com a Denise. Porque naturalmente essa não é ela. Neemias era alguém assim, porque o rei olhou para ele e falou, ok, tem alguma coisa errada. O que você tem? Você está triste. Esse não é você naturalmente. E ele fala, olha, como que eu vou estar feliz se está acontecendo tudo isso na cidade dos meus antepassados? E vamos ver a audácia que Neemias tem. Versículo 4 fala, perguntou-me o rei, que queres que eu faça? Então eu, elevando meu parecer aos céus, respondi, se parece da sua majestade, que eu, nas suas boas graças, permita-me que possa ir à província de Judá, a cidade onde estão os sepultados meus antepassados, para que eu reconstrua. O rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo durará a sua viagem? E quando voltarás? Eu indiquei as datas e lhe consentiram que eu pudesse ir. Então Neemias, ele fala, o rei fala, então Neemias, você está triste, desanimado, o que eu posso fazer por você? Ele fala, olha, já que você perguntou, eu quero férias. Neemias falou, eu quero férias. E ele falou, eu quero férias daqui até essa data. E a gente vê aqui a sabedoria do rei. Fala que o rei, ele estava sentado ao lado da sua esposa. Então ele não tomou uma decisão sozinho. Ele consultou a esposa dele ali, provavelmente, e aí, a gente libera ou não? Eles chegaram a um acordo juntos e tomaram uma decisão. Então ele falou, olha, eu preciso de férias desse período a esse período, para que eu possa viajar até lá e fazer alguma coisa. E o rei falou, ok, eu permiti, vamos continuar lendo. Versículo 7. Pedi-lhe também o consentimento para que fossem entregue cartas dirigidas aos governantes que estão ao ocidente do rio Eufrates, para que eles me deixassem seguir livremente para a tribo de Judá. E Neemias vai ler e fala, eu não só quero ir de férias, mas eu preciso que você me dê a documentação, para que eu possa passar sem nenhum problema e ninguém possa me impedir de chegar até lá. Neemias, ele está sendo ousado, ele pede férias, ele pede algumas coisas a mais e ele continua, versículo 8. Pedi igualmente uma carta de Asaf, para que os guardas da floresta do rei, com a fim de conseguir dele madeira para as portas, para as fortalezas do templo, para as portas das muralhas da cidade, para onde eu irei habitar. E o rei concedeu tudo o que eu pedi, porque o meu Deus me ajudou. Amém. Então Neemias, ele fala, então, eu preciso de férias, e não só isso, eu preciso de férias remuneradas, eu preciso que você pague a minha passagem, eu preciso que você me dê o visto para eu poder viajar, e chegando lá, eu preciso da autorização desse outro rei. Quem vai me dar os materiais para me fazer o que eu preciso? Então ele pede férias, ele pede que o rei custeie essas férias, e ele vai ler, ele fala, então, mas só o custo das férias por si só não tá bom. Eu preciso de um dinheiro a mais para me comprar as coisas que eu preciso lá. Então imagina hoje, você chega no seu trabalho e fala pro seu chefe, então, eu quero viajar lá pro Brasil, eu quero ir para a conferência em Londres, só que eu não tenho passagem, eu não tenho visto, eu não tenho hospedagem, e eu não tenho dinheiro para os dates. Eu preciso de tudo isso. O que você pode fazer por mim?
basicamente o que Neemias fez. Ele chega ao rei e fala, então, eu preciso disso, disso, disso. E sabe o que foi engraçado? O rei falou, tá bom, vai lá. Tudo que você precisa está aqui. Mas por quê? No final do versículo 8 fala, porque Deus me ajudou. Imagina lá no começo, quando Neemias recebeu a notícia, se ele simplesmente tivesse se entregado à tristeza. Provavelmente ele não teria falado com o rei. Para começar, ele não teria nem orado, jejuado. Logo, ele não teria falado com o rei. E se ele tivesse falado, ele não teria coragem de pedir férias. Ele não teria só pedido as cartas, o dinheiro, os materiais necessários para reconstruir a cidade. Ele teria conversado com o rei teria falado, Neemias, fica bem, e é isso, segue a vida é difícil, isso é a vida. Mas teria acabado ali. A cidade nunca teria voltado a ser reconstruída se Neemias não tivesse naquele momento pegado os sentimentos, as emoções dele e simplesmente levado a Deus. Mas para isso tudo acontecer, ele tinha em mente uma coisa. Ele entendia que simplesmente o poder de tudo isso viria de Deus. Não era do rei, não era dele por si só, mas ele tinha Deus na mente dele. Então ele acreditava que Deus iria ajudar ele. Tanto que no final ele fala, olha, tudo isso só foi possível porque Deus me ajudou. Então quando nós nos deparamos com um problema, nós podemos e nós vamos passar por muitos problemas. E se você está estudando a Bíblia e acha que estudar a Bíblia, se aproximar de Deus, acha que sua vida vai ter menos problema, eu sinto te informar que na verdade vai passar a ter mais problemas. Porque você vai passar a enxergar as coisas que realmente importam. E não que, nossa, eu vou viver a vida em um constante problema. Talvez sim. Mas qual o ponto? O ponto é que a solução para tudo isso não é você. É Deus quem dá a solução para os seus problemas. Não sou eu que vou dar a solução para os seus problemas. Muitas vezes vou ter tempo com o Brian, com o Sérgio, e aí a gente fala sobre os problemas. Meu irmão, ora, vamos orar. Eu não tenho a solução para esse problema, mas Deus tem a solução para esse problema, amém? Mas esse é o ponto. Nós podemos nos apegar às preocupações, os problemas, ou nós podemos nos apegar simplesmente em Deus, acreditar que Ele é quem vai mudar tudo isso. E a partir disso, Deus faz acontecer. Se Neemias ele não tivesse tido essa fé, aqui a gente estaria lendo uma história que aconteceu, um problema triste, a cidade foi destruída, e talvez a cidade nunca mais teria sido reconstruída se Neemias não tivesse colocado a fé e os pensamentos deles simplesmente em Deus, amém? Amém. Então que nós possamos entender isso, irmãos. Vamos para o segundo ponto. Vamos, Danilo. Bora, irmão. Segundo ponto, acredite no que pede a Deus, mas tenha um plano. Então Neemias ele não foi só para o rei pedindo. Ele falou, então eu preciso disso. Mas ele tinha um plano. Ele acreditou na mensagem, ele foi ao rei, ele pediu, mas ele falou, ok, o rei falou, ok, você tem tudo que você precisa. E o que ele faria? Não, ele já foi, quando ele foi a Deus a pedir, ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Ele já tinha muito bem estabelecido. Então, o ano está começando. Trace para o seu ano o que você espera almejar até o final, até dezembro. O que eu quero alcançar? Eu quero ter um trabalho melhor, eu quero conseguir regularizar toda a minha documentação. Talvez o seu sonho seja namorar e noivar esse ano ainda. Planeja isso, ora por isso, fala, Deus, eu quero namorar uma irmã que me aproxime cada dia mais de Deus. Eu quero namorar um homem que possa me liderar e juntos podemos estar mais e mais perto de Deus. Tenha isso em mente, tenha planejado o que você espera para o ano de 2026. E não viva somente a vida no deixa a vida me levar e as coisas dão certo. Ah, mas eu vivi minha vida inteira dessa forma e tem dado certo. Na verdade não tem dado certo. Porque se tivesse dado certo, você não estaria planejando tudo novamente. Entende? Porque se você planeja com Deus, coloca Deus no princípio de tudo isso, Ele vai abençoar, porque isso é para glorificar o nome dele. Neemias aqui, ele não tinha só a ambição egoísta de reconstruir a cidade. Ele tinha a vontade de reconstruir a vontade de Deus. Tanto que a primeira coisa que ele faz é consultar Deus antes de tudo isso. Ele ora, ele se entrega a Deus e por meio disso, Deus faz as coisas acontecer. Tenha seus pensamentos em Deus, tenha os seus planos em Deus, tenha os seus problemas em Deus. Então, eu estava ouvindo uma música e eu gostei muito dessa frase, porque na música ela fala, olha, não diga para Deus que você tem os problemas, que é o que todos nós fazemos. Nós chegamos e falamos, Deus, eu tenho um problema. E Deus me conte uma novidade. Mas não, faz o contrário, fala pro seu problema que você tem Deus. Amém. Você não tem que falar para Deus, Deus ele sabe de tudo. Incrível. Fala pro seu problema então, você é um problema, mas eu tenho Deus.
É isso quem vai resolver. Deus, ele vem antes de qualquer outra coisa. Um desafio para cada um de nós. Toda vez que você se deparar com o desânimo, com a tristeza, com a falta de fé, com a injustiça, com medo, e você se sentir, meu Deus, sentindo atentado a duvidar das coisas de Deus, pega um pote, coloca um nome nesse pote, pode decorar ele como você achar melhor, e escreve algo que vai acontecer no ano de 2026, que você quer que aconteça, já agradecendo isso. Eu lembro que uma vez que a Isa e eu fizemos isso, só que nós fizemos por algo que a gente era agradecido. Então toda vez que a gente reclamava de alguma coisa, a gente escrevia no papel algo que nós éramos agradecidos. E no final do ano a gente tinha um pote muito cheio, porque naturalmente a nossa tendência durante o dia é reclamar sobre várias e várias coisas. Mas toda vez, imagina, que você se sentir desanimado, escreva algo que vai acontecer durante esse ano, que já aconteceu. E no final do ano você não vai ler só a lista de coisas que você desejou, não. Você vai ler várias coisas que Deus fez durante o seu 2026, porque já aconteceu, amém? Amém, irmão. Vamos a Tiago 1. Tiago 1. Vamos ler. Tiago 1, do 5 ao 8. Tiago 1, capítulo 1, versículo 5 ao 8 fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisas do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, a Bíblia deixa claro que se você está faltando sabedoria para tomar as decisões, peça sabedoria, porque Deus ele vai dar. Se está te faltando fé, peça fé, porque Deus ele te vai dar. Está faltando paciência, peça paciência, porque Deus ele vai dar. Mas ele fala, peça acreditando, agradecendo já. Então quando você orar, você não fala, Deus, por favor, me dê paciência. Você quer orar, Deus, obrigado pela paciência que o Senhor me deu. Você já está agradecendo por algo que você já recebeu. Isso primeiro demonstra a fé e você já está agradecendo por algo que Deus fez por você. E essa escritura deixa claro que se você pede dessa forma, Deus ele vai atender. Mas ela mostra também que se você pede e fica na dúvida, Deus, obrigado por poder ter um trabalho de segunda a sexta, onde eu vou poder servir ao Senhor, mas você tem dúvida a respeito disso? Não acredita que vai acontecer, porque você não acredita nisso. É igual muitas vezes quando a gente sai para evangelizar, e aí a gente vai compartilhar a boa notícia, a gente fala, nossa, eu estou muito animado porque eu compartilhei a fé com o Brian e vocês não acreditam. Ele ficou animado e aceitou estudar a Bíblia. Na verdade, me surpreende o fato de você estar surpreso que a pessoa aceitou o convite. Porque se a pessoa aceitou, é porque você convidou ela. Então, se você está surpreso que a pessoa aceitou o convite, é porque no fundo, quando você foi convidar, você não acreditava que essa pessoa ia aceitar o convite de estudar a Bíblia. Então, quando nós formos evangelizar, a gente tem a certeza que essa pessoa ela vai aceitar o convite, ela vai estudar a Bíblia e ela vai se tornar uma discípula. Porque isso não é só a minha vontade, é a sua vontade. Isso é o desejo, é o plano de Jesus para cada um de nós. Então, quando nós nos depararmos com alguém ao evangelizarmos, que nós falamos, nossa, eu vou convidar com esse cara e ele vai estudar a Bíblia. Eu gosto muito de um exemplo de um irmão lá de Lima. Na verdade, agora ele está em Bogotá, o nome dele é Danilo Batagrin. E eu lembro que a gente estava em Lima uma vez, e ele estava bem no início da igreja, assim como nós agora, e ele estava com muito pouco tempo, porque ele estava regularizando toda a parte de documentação da igreja e da parte dos bancos. Então ele estava passando o dia em lotéricas e em dias agências bancárias para poder regularizar toda a situação financeira da igreja. E ele me ligou e falou, irmão, eu estou chegando para te apoiar nesse estudo, eu não tenho tempo para evangelizar, eu vou evangelizar com uma pessoa, mas eu sei que essa pessoa ela vai estudar a Bíblia e vai se tornar um discípulo. Ele entrou na universidade, a primeira pessoa que apareceu na frente dele, ele convidou, ele trocou o contato com esse rapaz. No dia seguinte, nós estudamos a Bíblia com esse rapaz, e hoje esse rapaz é nosso irmão em Cristo, amém? Ele tinha em mente isso, ele acreditou, ele falou, eu não tenho tempo, mas eu vou evangelizar com uma pessoa. E essa pessoa, ela vai se tornar meu irmão em Cristo. E esse cara, ele estudou a Bíblia, e olha isso, ele estudou a Bíblia,
Ele trouxe a irmã dele passou no vestibular, entrou numa universidade que era super difícil da gente conseguir entrar para poder fazer as conversas bíblicas, e dali surgiram muitos outros homens e mulheres que passaram a estudar a Bíblia e se tornaram discípulos. Simplesmente por um pensamento. Ele acreditou no que ele ia fazer e iria acontecer. Esse é o nosso coração. Esse tem que ser o nosso desejo. Vamos em Marcos 11, amém? Marcos 11. Marcos 11, do 23 ao 24. Marcos 11, 23 ao 24. Respondeu-se Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá no que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração e creem que já receberam, assim isso sucederá. Então, Jesus está falando, olha, tenham fé. Se vocês pedirem, ele tá sendo hiperbólico, entendeu? Se você pedir para isso, essa montanha se jogar no mar, ela vai acontecer. Ele não está pedindo para a gente fazer literalmente isso, mas ele está falando, olha, se você pedir grandes coisas para Deus e não duvidar, ele fala, olha, não duvidar não é na sua mente, é no seu coração. Então, muitas vezes a dúvida, a gente pensa que começa nos nossos pensamentos, mas a dúvida muitas vezes é no nosso coração. E a dúvida, no fim do dia, ela é a ausência de convicção. E quando você está certo de algo, quando você tem certeza, tem convicção, você não tem dúvida. É como falar para vocês, essa parede é branca. Alguém tem dúvida sobre isso? Não. Vocês têm convicção que a parede é branca. É algo que está acontecendo, é isso. Ninguém tem dúvida sobre isso. É exatamente esse tem que ser o nosso pensamento a respeito das coisas que nós pedimos em oração para Deus. Ele fala, se você pedir e não duvidar no seu coração, vai acontecer. Tenha certeza disso. Então que esse ano que estamos iniciando, irmãos, sem dúvida, já tem sido o melhor ano da nossa vida. Amém. O ponto é, nós vamos pegar as dificuldades que nós vamos passar por problemas em 2026. Nós vamos nos abalar ou vamos usar isso como um trampolim para estar ainda mais perto de Deus. Talvez você esteja passando por esse momento pensando, meu Deus, eu tenho esse pecado no meu coração que eu não posso mudar. Mas isso é o que você acredita. Se você não pudesse mudar, Jesus não teria morrido por você na cruz. Porque Ele morreu na cruz por cada um de nós, porque Ele tinha certeza que você e eu poderíamos mudar. E por isso Ele entregou a vida dele, para que nós pudéssemos mudar, tivéssemos essa oportunidade. Então, se você está se deparando com esse momento, eu estou estagnado, não vejo crescimento, eu quero mudar, eu quero fazer grandes coisas para Deus em 2026, faça grandes coisas para Deus. Acredite que é capaz de fazer tudo isso através simplesmente do seu relacionamento com Deus. Que isso possa ser nosso combustível, a gratidão por Jesus na cruz, mas que isso possa nos motivar a evangelizar, tendo certeza que as pessoas vão aceitar o convite. Quando nós sentamos para ter um tempo discipulado e ajudar alguém, a gente tem certeza que aquela pessoa ela vai receber ajuda e que ela vai mudar. Quando deparar com o nosso coração e formos desafiados, a gente tem a certeza que nós vamos mudar. Não porque somos bons, mas porque Deus é misericordioso com a nossa vida e vai nos permitir termos o arrependimento. Amém? Então, em conclusão, irmãos, você é o que você acredita. Primeiro ponto nós vimos, sinta a tristeza e vá para Deus. Segundo ponto, acredite no que você pede, mas tenha um plano. E o desafio, escreva tudo que vai acontecer em 2026, toda vez que você duvidar de alguma coisa. Toda vez que você se sentir desanimado, escreva algo que já aconteceu no ano de 2026 e para Deus seja dada todas as glórias. Amém. Amém. Bora, mano. Bora. Amém, irmãos? Se puderem ficar de pé, por favor, página 6. Vamos finalizar com uma canção. Eu sou um soldado, amém? Amém.